Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade interior do estado de São Paulo, e como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé, no tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um amigo, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade, e fé apresento para vocês uma definição que retirei de um tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que ele afirma que fé é uma das etapas do conhecimento. Então, assim, fé está ligado à aparência das coisas, né? Uma opinião mais temporária, é uma certeza mais temporária. E a essência das coisas, né? Tá no aspecto da inteligência, né? Então seria o entendimento e a ciência. Essas seriam certezas mais duradouras, por estar, né, ligado à essência das coisas. Então, fé é transitar da aparência das coisas para a essência das coisas, do visível para o invisível. E o Evangelho, né, nos convida a vigiar e orar, né, vigiar, observar os fenômenos, os acontecimentos ao nosso redor, e orar é refletir sobre esse fenômeno, tentar compreendê-los, né? Isso pode ser novo para muitas pessoas, né, como foi novo para mim também. Então, assim, essas vãs repetições de nada agrada, né, a Deus, né, e Jesus condena as vãs repetições que muitas crianças praticam, né? Então, assim, orar é refletir, né? E refletir, né, sempre pedindo, né, a inspiração do Espírito Santo para que a gente possa compreender melhor as coisas, né? Bom, a partir daí, a gente pode tomar decisões, né, que nos leve para um rumo de maior paz e de maior felicidade, né? A gente pode fazer escolhas, né, que possam assim, promover o bem para o maior número de pessoas. Isso é claro, né, se você mantiver, né, a sua vigilância, o seu compromisso com o texto fundador, que é o Evangelho, que nos pede, né, para sempre tomar partido dos conflitos, né? O Evangelho nos ensina que a melhor maneira de você amenizar, né, você reduzir o impacto e o alcance dos conflitos que nós herdamos, né, é você tomar um partido desses conflitos, não se afastar desses conflitos, né? E o partido que o Evangelho recomenda é o da vida em abundância, da Zoé, né, sem contorno, né? Zoé é a palavra grega para vida, mas é uma palavra que tem um significado específico de vida. É a vida de todos os seres, né, interligados, né? Você tem a bios, que é a vida, né, de biografia, né, de um indivíduo, de uma pessoa, que é o seu começo, meio e fim enquanto indivíduo, a sua história, o seu relato de registro de feitos, né, que é a biografia, que é da palavra bios, do indivíduo. E você tem a Zoé, que é a palavra da vida de todos os seres integrados, né? É dessa vida em abundância que Jesus diz. E traduzimos como abundância uma palavra grega que originalmente quer dizer sem contornos. Bom, o contorno que nós temos é o contorno, né, inevitável da nossa cultura, né, da nossa sociedade, né? E assim, não é que a gente tenha que desprezar, né, a nossa comunidade e a nossa origem, não é isso. Mas se você puder tomar um partido que você possa apreciar as coisas além, né, dos interesses imediatos, né, você pode sempre diminuir esse conflito. Nesse radicalismo do Evangelho, né, ele nos convida a amar o inimigo, né? E amar não é você abraçar e beber junto com o inimigo, né? Não é você sentar à mesa com o inimigo. Não é você
confraternizar com o inimigo. Isso é philos, né? Muitas pessoas praticam isso achando que isso é ágape, mas não é ágape, isso é philos, né? A palavra grega para amizade, para convívio, né? Ágape é que é a palavra amor, né? No sentido de você ter uma empatia com o outro, né? O outro faz parte da Zoé, né? Então, assim, existem muitos motivos, né? Hostilidades recíprocas, né? Para você considerar uma pessoa seu inimigo e para outra pessoa te considerar, né? Colocar você no rol das inimizades dela, né? Assim, existem vários motivos, muitas vezes não aparentes, né? Às vezes são mágoas profundas ou são mágoas herdadas de gerações, né? Como a gente costuma ver, né? Assim, no Brasil a gente vê na literatura e na telenovela, né? As brigas de divisas de cerca entre fazendas, né? De famílias que rivalizam, né? Assim, de uma maneira muito urgente, fontes de água, né? Então, assim, a gente precisa ver que essas mágoas, elas são, muitas vezes, elas são plantadas por narrativas, né? Nós somos frutos das nossas narrativas. E o Evangelho, ele é muito gratificante ter o Evangelho como texto fundador, assumir o Evangelho como texto fundador, porque ele é um livro de autocrítica, né? Então, assim, quem é que tutelava as narrativas, né, do povo? Eram os sacerdotes, né? E a maior narrativa do povo era a vinda do Messias, né? Os sacerdotes foram incapazes de reconhecer o Messias, perseguiram quem o reconheceu, né? E criaram armadilhas, né? Conspiraram para que ele fosse assassinado, né? Isso é o Evangelho, né? Então, o Evangelho, ele mostra a deficiência das instituições. Então, a gente precisa participar sempre para que essas instituições, né, para que os nossos líderes não se tornem sepulcros caiados, né? Então, assim, a gente precisa ler o Evangelho, né? E o Evangelho nos ensina, primeiro, a autocrítica, né? Você não deve se precipitar em tirar a palha do olho, né, do próximo, sem ver a trave diante dos seus olhos, né? E nos ensina a contestar as nossas autoridades, né? Porque as nossas autoridades, seja por interesses inconfessáveis ou por falta de habilidade, coloca o povo a perder, né, em contendas, né, com outros povos, né? E vão alimentando rancores que depois são difíceis da gente desenraizar, né? Porque, assim, quando um soldado agride um membro da sua família, né, esse conflito, que era um conflito institucional, acaba sendo um conflito pessoal, né? E aí a sua sede de justiça, né, ela pode ser, né, de maneira emotiva, né, confundida com uma necessidade de vingança, né? E aí o Evangelho nos ensina a separar cada uma dessas coisas. A gente vê os ataques, né, terroristas em Paris e o ataque do mundo islâmico, né, assim, liderado por alguns terroristas, né, para um ocidente, né, e esse ocidente cristão. A gente vê que não adianta a gente procurar quem começou, né, o conflito primeiro, né? Assim, se a gente procurar o responsável por quem começou esse conflito, a gente só vai alimentar o conflito, né? O que a gente precisa fazer é a autocrítica, né? E reconhecer, né, amar o inimigo, sabendo que ele tem muito mais a contribuir, né, com a nossa cultura, com o nosso planeta, como já contribuiu, né, do que destruí-la, né? Como algum grupo pretende fazer nesse exato momento. A gente sabe que a religião sempre foi, né, usada de maneira indevida e covarde, né, para justificar, né, a vaidade e a glória, né, de alguns líderes, de alguns reis, né. A gente percebeu que no nosso avanço da história, né, o remédio para isso é a gente não concentrar poder,
político e econômico para uma pessoa, para um grupo, né? Isso fez com que a gente desenvolvesse a república, né? Então, assim, como a gente está fazendo, né, uma avaliação, né, eles estão agredindo monumentos e símbolos, né? A gente não deve se esquecer que, de maneira caprichosa, consciente ou inconsciente, né, a maioria dos alvos em Paris foram próximo da Praça da República, né? Então, assim, que é um dos maiores valores ocidentais, né, e avanços ocidentais, né, em maneira de gerir, de governar. Bom, a República, ela permite que os interesses que o governo não se dedique, né, não priorize, né, as necessidades de um grupo específico que se privilegia, né? E assim, e as pessoas usam argumentos religiosos, né, aproveitando da ingenuidade de muitas pessoas, né, mas os interesses profundos ali são comerciais, né, e a gente sabe o quanto o Brasil é estratégico no equilíbrio econômico, né, do mundo, não só como consumidor, mas assim, para concorrer com o petróleo, que é o artigo comercial mais importante para os árabes nesse momento, né? Então, se o Ocidente para de consumir o petróleo árabe, isso faz com que, né, não o povo árabe, né, mas os latifundiários, os donos de petróleo árabe, venham a reduzir a sua fortuna, que já foi, né, grandemente acumulada, né? Então, assim, a gente precisa entender exatamente isso, né? A gente precisa contestar nossas autoridades, e a melhor maneira de a gente contestar as nossas autoridades é a gente fazer o que o nosso texto fundador recomenda, o Evangelho recomenda. A gente se distanciar da idolatria, saber onde começa a idolatria e onde termina, né, assim, monumentos, símbolos necessários para a gente preservar a nossa memória e a nossa identidade cultural, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil tem vários alvos, né? O Brasil é um país extenso, né? E o Brasil, ele é protagonista, né, na história do mundo, né? E assim, vai sediar as Olimpíadas, a sede das Olimpíadas será o Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro não se chama São Sebastião do Rio de Janeiro por acaso, em homenagem a Dom Sebastião. Dom Sebastião, né, foi o rei de Portugal que empreendeu, né, sem sucesso, fracassou, mas empreendeu uma cruzada, né, contra os árabes ali na região do Marrocos, ali, né, próximo a Gibraltar. Então, assim, a gente precisa ver que o Brasil está dentro desse contexto, né, não de hoje, né, mas historicamente, né. O Brasil, ele é herdeiro dos conflitos das cruzadas, é herdeiro do conflito das reconquistas. O que a gente precisa tomar cuidado é com a propaganda, né? A propaganda, a gente precisa ver que a propaganda, né, no período de guerra, ela não é verdadeira, ela não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com o oportunismo e com a conveniência, né, e para manter o ânimo dos seus exércitos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente passou um período muito extenso de Guerra Fria, né? Houve muita propaganda, né, e contra-propaganda do Ocidente contra o Oriente. A gente vê que esses terroristas árabes, né, eles não só foram financiados, né, pela União Soviética durante a Guerra Fria, né, mas eles herdaram a propaganda narrativa, né? E muitas pessoas, né, principalmente na América do Sul, né, também foi entusiasmada com a propaganda soviética contra os Estados Unidos, contra o Ocidente, contra, né, a Europa, contra o capitalismo, né, fazendo desses termos assim ídolos, né, a serem detestados, né? Então, assim, o que hoje representa o ídolo dos infiéis, né, dos extremistas islâmicos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente não alimentar esse rancor com uma falsa propaganda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero esclarecer para todos vocês. A gente continua falando com doçura
e respeito sobre tudo.